Existem momentos na vida em que a dor se transforma em algo ainda mais devastador: a traição de quem você mais ama. Meu nome é Marta Nogueira, tenho 64 anos. E no dia do enterro do meu marido, descobri que minha própria filha desejava minha morte. Mas o que ela não sabia é que Cláudio havia me deixado uma arma poderosa, a verdade gravada em sua própria voz. O céu de João Pessoa estava cinzento naquela manhã de quinta-feira, como se a própria natureza chorasse a partida de Cláudio. Meu marido de 42 anos havia falecido após uma batalha brutal contra um câncer no pâncreas que o consumiu em apenas 6 meses. 6 meses de sofrimento, de noites em claro, de esperanças destruídas e reconstruídas a cada consulta médica. Gastamos mais de R$280 mil em tratamentos experimentais, vendemos nosso apartamento na praia e até o carro que Cláudio tanto amava, um Civic prata que ele havia comprado com suas próprias economias. Durante todo esse período infernal, fui eu quem esteve ao lado dele. Eu, Marta, acordando às 5 da manhã para preparar suas refeições especiais, aplicando injeções, limpando feridas, segurando sua mão nas madrugadas quando a dor era insuportável. Minha filha Renata apareceu 3 vezes, 3 visitas miseráveis em 6 meses de agonia, sempre com desculpas prontas. O trabalho na empresa de marketing estava muito puxado, o trânsito estava impossível, ela tinha compromissos inadiáveis. O cemitério São Francisco estava repleto quando chegamos. Familiares, amigos, colegas de trabalho de Cláudio, todos vestidos de preto, com expressões de pesar genuíno. Eu estava entre minha irmã Lúcia e meu sobrinho André, ambos me amparando, enquanto observávamos o caixão ser posicionado. Minhas pernas tremiam, não apenas pela dor da perda, mas pelo esgotamento físico e emocional. Havia perdido 12 quilos nos últimos meses. Meu cabelo estava mais branco do que nunca, e olheiras profundas marcavam meu rosto. Foi quando a vi. Renata chegou atrasada, como sempre, usando um vestido preto justíssimo e saltos altíssimos, totalmente inadequados para a ocasião. Seus olhos estavam secos, nem uma lágrima. Ela atravessou a multidão com passos decididos e, por um momento ingênuo, pensei que finalmente viria me abraçar, me consolar, ser a filha que eu criei. Mãe! Ela disse, sua voz carregada de um veneno que eu jamais havia escutado antes. Antes que eu pudesse responder, senti o primeiro tapa. O estalo ecoou pelo cemitério inteiro. Minha bochecha ardeu, e o gosto de sangue encheu minha boca. O segundo tapa veio do outro lado, mais forte, fazendo minha visão embaçar. O terceiro foi tão violento que quase me derrubou, se não fosse Lúcia me segurando. Espero que você seja a próxima. Ela gritou, sua voz histérica ecoando entre as lápides. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Literalmente. 200 pessoas paralisadas, boquiabertas, sem saber como reagir. Algumas mulheres levaram as mãos à boca, horrorizadas. Vi o padre fazer o sinal da cruz. Meu cunhado deu um passo à frente, mas Lúcia o deteve com um olhar. Minhas mãos tremiam quando alcancei meu celular dentro da bolsa preta. Senti o tecido áspero do aparelho entre meus dedos gelados. Renata já estava se virando, satisfeita com sua performance dramática, acreditando que tinha me humilhado definitivamente diante de toda a nossa família e amigos. Renata. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, cortando o silêncio como uma lâmina. Antes de você ir embora, tem algo que você precisa ouvir. Ela parou, virou-se com uma expressão de desdém. Aquela sobrancelha erguida que ela usava quando queria demonstrar superioridade. Desbloqueei o celular, abri o aplicativo de áudio e toquei o arquivo. A voz fraca, mas inconfundível de Cláudio preencheu o cemitério. Era uma gravação que ele havia feito 2 dias antes de morrer, quando ainda tinha forças para segurar o telefone. Quando as primeiras palavras saíram do alto-falante, observei o rosto de Renata. Sua expressão arrogante começou a se desmanchar. A cor fugiu de suas bochechas. Seus lábios se separaram em choque silencioso. E então ela ficou exatamente como eu imaginei, pálida como o caixão de mogno que estava a poucos metros de nós. O que veio a seguir mudaria tudo. Se você está gostando dessa história, por favor, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. E deixe nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade.
Adoro saber que tenho pessoas me acompanhando de todos os cantos. A voz de Cláudio, embora fraca e entrecortada pela doença, ainda mantinha aquela firmeza que sempre o caracterizou. O áudio começou a tocar, e cada palavra era como uma bomba explodindo no silêncio constrangedor do cemitério. Marta, meu amor, se você está ouvindo isso, significa que já parti. Sei que você está sofrendo, e me perdoe por adicionar mais peso aos seus ombros. Mas existe algo que você precisa saber, algo que descobri há 3 semanas e que não tive coragem de contar pessoalmente enquanto estava vivo. Renata deu um passo para trás, como se as palavras do pai fossem golpes físicos. Seus olhos arregalados fixaram-se no celular em minha mão. As pessoas ao redor começaram a se aproximar discretamente, formando um semicírculo ao nosso redor. A gravação continuou. Renata veio me visitar em uma das poucas vezes que apareceu no hospital. Achei que finalmente ela estava demonstrando amor filial, preocupação. Mas eu estava enganado, Marta. Terrivelmente enganado. Vi minha filha engolir em seco. Suas mãos, que momentos antes estavam tão firmes ao me agredir, agora tremiam visivelmente. Ela tentou falar, abrir a boca para se defender, mas nenhum som saiu. Cláudio tossia na gravação, e eu podia ouvir aquele som que havia me assombrado por meses, o chiado em seus pulmões. Ela não veio me ver por carinho, Marta. Ela veio verificar quanto tempo eu ainda tinha de vida. Ela me perguntou diretamente sobre o testamento, sobre as propriedades, sobre as contas bancárias. Quando eu disse que havia deixado tudo para você, como sempre planejamos, ela ficou furiosa. Um murmúrio coletivo percorreu a multidão. Ouvi alguém sussurrar: "Isso não pode ser verdade." E outra pessoa responder: "Sempre achei ela estranha." Lúcia apertou meu braço com força, tanto em apoio quanto em choque com o que estávamos ouvindo. Ela disse coisas terríveis, Marta. Disse que você era uma velha manipuladora, que havia me envenenado contra ela durante anos. Disse que você não merecia 1 centavo do que conquistamos juntos. E o pior, a voz de Cláudio falhou, e eu podia ouvir suas lágrimas, mesmo através do áudio. O pior foi quando ela disse que torcia para que você não durasse muito depois que eu partisse. Que estava na hora de limpar a casa e que finalmente ela poderia ter o que era dela por direito. Renata começou a balançar a cabeça violentamente, seus cachos castanhos voando de um lado para o outro. Não, ele estava delirando. Os remédios, as drogas do tratamento. Ele não sabia o que estava dizendo. Mas eu ainda não tinha parado a gravação. Cláudio continuava. Eu sei que você pode estar pensando que os medicamentos me fizeram imaginar coisas, meu amor. Por isso pedi para uma enfermeira estar presente e gravar secretamente nossa conversa naquele dia. O vídeo está salvo no meu computador pessoal, na pasta Impostos 2024, o lugar onde Renata jamais pensaria em procurar. O rosto de Renata não estava apenas pálido agora, estava esverdeado. Ela cambaleou e, ironicamente, foi seu marido Bruno quem a amparou. Bruno, que sempre me tratou com respeito, agora olhava para a esposa com uma expressão de horror e decepção. Marta, eu queria contar tudo isso para você, mas não tive forças nas últimas semanas. A dor estava muito intensa e eu era tão covarde, não queria adicionar mais sofrimento aos seus dias. Mas você merece saber a verdade. Você merece saber que tipo de pessoa nossa filha se tornou. E Renata... Havia uma pausa dramática na gravação. Renata, se você está ouvindo isso também, saiba que me quebrou o coração descobrir sua verdadeira natureza. Eu te amei incondicionalmente a vida toda, mas suas ações foram imperdoáveis. A gravação terminou com Cláudio sussurrando um último "Eu te amo, Marta", antes do silêncio retornar ao cemitério. Por um longo momento, ninguém se moveu. Era como se todos estivéssemos presos em uma pintura, congelados no tempo. Então, como uma barragem que se rompe, tudo aconteceu de uma vez. Minha tia Carmen, uma senhora de 78 anos, que sempre mimou Renata, caminhou até minha filha e simplesmente virou as costas para ela. Um gesto que em nossa família era a maior demonstração de repúdio possível. Outros parentes começaram a fazer o mesmo, um por um, virando as costas em um movimento sincronizado de desaprovação. "Vocês não entendem!" Renata gritou, sua voz aguda e desesperada agora. "Ela sempre foi controladora, sempre manteve meu pai longe de mim. Eu sou a vítima aqui." Mas ninguém estava ouvindo.
O padre se aproximou de mim, colocou uma mão gentil em meu ombro. Senhora Marta, talvez seja melhor continuarmos com a cerimônia. O Sr. Cláudio merece um enterro digno, sem mais perturbações. Concordei com um aceno de cabeça, mas não sem antes olhar diretamente nos olhos de Renata. Você me deu 3 tapas e desejou minha morte, na frente do corpo do seu pai. Existe um lugar especial no inferno para pessoas como você. Os dias seguintes ao enterro foram uma névoa de dor e revelações. Voltei para casa. Aquela mesma casa que Cláudio e eu havíamos construído juntos há mais de 30 anos, e cada cômodo gritava sua ausência. A cadeira vazia na cabeceira da mesa de jantar, o lado vazio da cama, o silêncio onde antes havia sua risada contagiante. Lúcia insistiu em ficar comigo nas primeiras noites. Ela preparava chá de camomila que eu mal tocava e tentava me fazer comer sanduíches que pareciam papel na minha boca. Mas eu tinha uma missão. Precisava encontrar o vídeo que Cláudio mencionou. No terceiro dia, após o enterro, uma sexta-feira chuvosa, me forcei a entrar no escritório de Cláudio. O cheiro dele ainda permeava o ambiente. Uma mistura de colônia amadeirada e o leve aroma de café que ele sempre tomava enquanto trabalhava. Seus óculos de leitura ainda estavam sobre a mesa, ao lado de um bloco de notas com sua letra inclinada. Sentei-me na cadeira de couro dele, aquela que eu havia dado de presente no nosso 30º aniversário de casamento, e liguei o computador. Meus dedos tremiam sobre o teclado enquanto digitava a senha que compartilhávamos. Marta Cláudio, 981. O ano em que nos casamos. A pasta Impostos 2024 estava lá, aparentemente inocente entre dezenas de outras pastas organizadas. Abri com o coração disparado. Dentro, entre documentos em PDF e planilhas do Excel, havia um arquivo de vídeo nomeado simplesmente Renata Verdade do MP4. Cliquei 2 vezes. A imagem que surgiu na tela me fez engasgar. Era o quarto de hospital de Cláudio. Aquele quarto triste no 3º andar da clínica, onde ele passou seus últimos meses. A câmera estava posicionada estrategicamente em um ângulo que capturava a cama e a cadeira ao lado. Cláudio estava ali, terrivelmente magro, a pele amarelada pela doença, conectado a diversos tubos e monitores. E ao lado dele, Renata, sentada não com a postura de uma filha preocupada, mas com a impaciência de alguém cumprindo uma obrigação desagradável. O áudio estava perfeitamente claro. Devo admitir que a enfermeira fez um excelente trabalho. Pai, vamos direto ao assunto. Quanto tempo os médicos disseram que você tem? A voz de Renata era fria, clínica, desprovida de qualquer emoção. Vi Cláudio fechar os olhos na gravação, a decepção evidente em seu rosto devastado pela doença. Renata, é assim que você cumprimenta seu pai? Sem nem perguntar como estou me sentindo? Você está morrendo, pai. Isso é óbvio para qualquer um com olhos na cara. Não vou fingir que esta é uma visita social. Preciso saber sobre suas disposições financeiras. Minha mão cobriu minha boca, enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto. Como minha filha, a menina que embalei, que protegi, que amei incondicionalmente, havia se tornado essa criatura? Cláudio, na gravação, abriu os olhos, e pude ver a dor neles. Não a física, mas a emocional. O testamento está feito. Tudo fica para sua mãe. O rosto de Renata se contorceu em uma expressão de raiva pura. Tudo? Tudo mesmo? O apartamento, as economias, o sítio em Campina Grande? Sim, tudo. Sua mãe dedicou sua vida inteira a esta família. Ela sacrificou sua carreira de professora para cuidar de você quando nasceu. Ela cuidou dos meus pais quando eles adoeceram. Ela está cuidando de mim agora, sozinha, enquanto você... Enquanto eu o quê, pai? Renata se levantou bruscamente e a câmera capturou perfeitamente sua expressão de desdém. Enquanto eu construo minha própria vida? Enquanto eu tenho responsabilidades? Desculpe não poder largar tudo para ficar vendo você definhar. O monitor cardíaco de Cláudio acelerou, os bips ficando mais rápidos. Ele levou a mão ao peito, claramente angustiado. Renata, por favor, não precisa ser assim. Mas ela não parou. Sabe qual é o problema, pai? Aquela mulher te manipulou completamente. A Santa Marta, que nunca faz nada errado, que sempre foi a mártir perfeita. Ela envenenou você contra mim desde que eu era criança. Isso não é verdade, e você sabe. A voz de Cláudio saiu mais forte do que eu imaginaria possível em seu estado. Sua mãe sempre te defendeu, mesmo quando você não merecia.
Quando você foi pega roubando dinheiro da carteira dela aos 15 anos, quem convenceu a não chamar a polícia? Quando você bateu o carro bêbada aos 22 e quase matou 2 pessoas, quem pagou os R$ 300.000 em indenizações e advogados para você não ir presa? Eu não sabia disso. R$ 300.000? Renata havia batido um carro bêbada e quase matado pessoas? Cláudio nunca me contou. Meu Deus, quanto ele havia escondido de mim para proteger nossa filha! Na gravação, Renata ficou em silêncio por um momento, mas não era um silêncio de vergonha, era de cálculo. E eu deveria ser grata por vocês terem me protegido? Eram obrigações de pais. Mas agora, quando finalmente chegou a hora de eu receber o que é meu por direito, você vai dar tudo para ela? Nada disso é seu por direito, Renata. Você não tem direito a nada que não conquistou com seu próprio trabalho. O vídeo continuava, e cada segundo tornava tudo mais doloroso. Renata começou a andar de um lado para o outro no quarto do hospital, seus saltos altos fazendo um som irritante contra o piso de linóleo. A agitação nos movimentos dela contrastava brutalmente com a fragilidade imóvel de Cláudio na cama. Você não entende, pai, ela disse, virando-se abruptamente para encará-lo. Eu estou com dívidas sérias. A agência de marketing está falindo. Bruno perdeu o emprego há 6 meses e não consegue nada. Estamos prestes a perder nosso apartamento. Eu preciso desse dinheiro. Pausei o vídeo. Então era isso. Não era apenas ganância abstrata ou frieza de caráter. Havia desespero financeiro alimentando sua crueldade. Mas isso justificava algo? Tornava suas palavras e ações menos monstruosas? Respirei fundo e continuei assistindo. Cláudio na gravação parecia genuinamente surpreso. Renata, por que não nos contou? Se você está com problemas, poderíamos ajudar. Ajudar? Ela riu, um som amargo e sarcástico. Você quer dizer emprestar com juros e condições? Ou fazer eu passar pela humilhação de implorar para a Marta Santa? Não, obrigada. Prefiro esperar o que é inevitável. O que é inevitável? A voz de Cláudio estava fraca novamente, cansada. Renata se aproximou da cama, e o que disse a seguir fez meu sangue gelar nas veias. Pai, seja realista. Você tem, no máximo, algumas semanas. E a mamãe? Ela tem 64 anos, está esgotada, estressada, provavelmente vai ter um colapso nervoso quando você partir. Pessoas nessa condição não duram muito. Eu só preciso esperar. O monitor cardíaco de Cláudio disparou. Os bips se tornaram frenéticos. Ele tentou se sentar, mas não tinha força. Você está dizendo que está esperando sua mãe morrer? Sua própria mãe? Estou sendo prática, pai. Alguém nessa família precisa ser. Foi nesse momento que uma enfermeira entrou correndo no quarto, alertada pelo monitor cardíaco. Era uma mulher jovem, de talvez 25 anos, com cabelos presos em um coque apertado. Ela deve ter sido quem gravou o vídeo secretamente, provavelmente a pedido de Cláudio após uma conversa prévia. Senhor Nogueira, sua pressão está subindo perigosamente. Ela correu até ele, checando os monitores, ajustando a posição da cama. Então virou-se para Renata com uma expressão dura. A senhora precisa sair. Agora. Renata pegou sua bolsa cara, uma Prada que certamente custou mais de R$ 5.000, dinheiro que ela alegava não ter. Antes de sair, inclinou-se sobre a cama e disse, em um sussurro que a câmera ainda assim capturou perfeitamente: Adeus, pai. Espero que você faça a coisa certa antes de partir. Se não fizer, terá condenado sua única filha à miséria. A porta fechou atrás dela. A enfermeira ficou com Cláudio, administrando medicação, acalmando-o. E então, quando finalmente ele se estabilizou, Cláudio virou-se para a enfermeira e disse: Por favor, me diga que você conseguiu gravar tudo como combinamos. A enfermeira acenou afirmativamente. Consegui, senhor Nogueira. Tudo está gravado no meu celular. Vou transferir para seu computador como você pediu. Obrigado. Minha esposa vai precisar disso. Ela vai precisar saber a verdade. O vídeo terminou ali, com a imagem congelada no rosto devastado de Cláudio, um homem quebrado não pela doença, mas pela traição de sua própria filha. Fiquei sentada ali, na cadeira dele, chorando silenciosamente por horas. O relógio na parede marcou 00:30 antes que eu finalmente me levantasse. Lúcia havia adormecido no sofá da sala, e eu a cobri com um cobertor antes de voltar ao escritório. Copiei o vídeo para um pendrive. Depois, copiei para a nuvem.
Depois, enviei para meu próprio e-mail. Não podia arriscar perder essa evidência. No dia seguinte, um sábado, recebi uma ligação. Era um número desconhecido, mas atendi mesmo assim. Marta? A voz do outro lado era hesitante, nervosa. Aqui é Bruno, o marido da Renata. Fiquei em silêncio, esperando. Eu preciso conversar com você. Pessoalmente, se possível. Há coisas que você precisa saber. Coisas que vão muito além do que estava naquele áudio que você tocou no cemitério. Meu coração acelerou. Que tipo de coisas? Não posso falar por telefone. Renata não pode saber que estou ligando. Por favor, podemos nos encontrar? Amanhã? No café próximo à Praça da Independência? Concordei. Que escolha eu tinha? Depois de tudo que havia descoberto, precisava saber até onde ia a traição de minha filha. Desliguei o telefone e olhei pela janela. A chuva havia parado e um arco-íris começava a se formar no céu cinzento de João Pessoa. Será que era um sinal de que depois da tempestade viria algum tipo de paz? Eu duvidava. Sentia no fundo da minha alma que o pior ainda estava por vir. O café Aroma em Sabor ficava em uma esquina movimentada da Praça da Independência, um lugar que Cláudio e eu costumávamos frequentar aos domingos pela manhã. Entrar ali sem ele foi como arrancar um band-aid de uma ferida que ainda não havia cicatrizado. As mesas de madeira envelhecida, o cheiro de café fresco, a dona Berenice atrás do balcão, tudo estava igual, mas absolutamente nada era o mesmo. Cheguei 10 minutos adiantada, como sempre faço, um hábito que Cláudio adorava e Renata sempre criticou, chamando de mania de velha. Escolhi uma mesa nos fundos, longe das janelas, onde poderíamos ter privacidade. Pedi um café preto, sem açúcar, embora soubesse que não conseguiria beber. Meu estômago estava em nós. Bruno chegou exatamente às 10, pontual como sempre foi. Aos 37 anos, ele era um homem bonito, alto, com aquele tipo de boa aparência que envelhece bem. Cabelos castanhos começando a grisalhar nas têmporas, olhos verdes que sempre me pareceram bondosos. Ele trabalhava como arquiteto em uma firma renomada. Pelo menos era o que Renata nos contava. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras profundas, a barba por fazer. Vestia jeans e uma camisa amarrotada, longe dos ternos impecáveis que costumava usar. Quando nossos olhos se encontraram, vi vergonha, culpa e algo mais que não consegui identificar imediatamente. Medo. Dona Marta, ele disse, sentando-se pesadamente na cadeira à minha frente. Obrigado por vir. Eu não tinha certeza se você aceitaria me ver. Bruno, você sempre foi respeitoso comigo e com Cláudio. Seja qual for o problema entre mim e Renata, nunca foi com você. Ele acenou para a dona Berenice, pediu um café duplo e ficamos em silêncio constrangedor até que ela trouxesse e se afastasse novamente. Então, Bruno se inclinou sobre a mesa, baixou a voz e começou a falar. Eu preciso que você saiba que eu não tinha ideia do que Renata disse ao senhor Cláudio no hospital. Juro por Deus, dona Marta. Quando ouvi aquele áudio no cemitério, fiquei tão chocado quanto todos os outros. Até mais porque... Ele pausou, passando as mãos pelo rosto. Porque explica muita coisa que eu vinha notando nos últimos anos. Que tipo de coisas? Bruno olhou ao redor, verificando se ninguém estava prestando atenção em nossa conversa. Renata mudou. Ou talvez ela sempre tenha sido assim, e eu estava cego demais para ver. Nos últimos 3 anos, desde que o negócio dela começou a ir mal, ela se tornou obcecada com dinheiro, com herança, com o que vocês dois tinham. Senti minha mandíbula apertar. Continue. Ela fazia contas. Literalmente. Eu a peguei várias vezes com planilhas no computador, calculando o valor estimado da casa de vocês, das economias, do sítio. Ela havia até consultado advogados sobre leis de herança, sobre quanto tempo leva um inventário, sobre como contestar testamentos. Meu café esfriou completamente na xícara intocada. Ela estava planejando. Sim. E eu fui covarde, dona Marta. Não confrontei ela adequadamente. Disse que achava isso mórbido, desrespeitoso, mas ela sempre tinha uma desculpa. Dizia que era só planejamento financeiro, que era importante estar preparada. Eu queria acreditar nela. Você disse que perdeu o emprego há 6 meses. Isso é verdade? Bruno riu amargamente. Não perdi. Fui demitido. Por causa dela. Como assim? Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas.
Renata me convenceu a desviar dinheiro da firma onde eu trabalhava. Ela disse que era temporário, que sua agência estava com um problema de fluxo de caixa, que ela pagaria de volta em 3 meses. Eram 85 mil reais, dona Marta. Eu falsifiquei documentos, criei fornecedores fantasmas, transferi o dinheiro. E quando a auditoria descobriu, ela não pagou de volta. Disse que o dinheiro já havia sido usado para cobrir outras dívidas. Minha mão voou para minha boca. Bruno, eu sei, fui um idiota. Um criminoso idiota. Meu chefe não chamou a polícia porque conhecia minha família há anos, mas me demitiu na hora e espalhou a notícia no mercado. Estou na lista negra. Nenhuma firma de arquitetura em João Pessoa, ou em Recife, ou em Natal, vai me contratar. Estou fazendo bicos de designer freelancer para pagar as contas. Bruno tomou um longo gole do café, como se precisasse de coragem líquida para continuar. Suas mãos tremiam ligeiramente ao colocar a xícara de volta no pires. Olhei para aquele homem que sempre admirei pela postura ética e honestidade, agora completamente destroçado pela mulher que ele amava. Minha filha. Tem mais, dona Marta, ele disse, sua voz quase um sussurro. Muito mais. As dívidas que Renata mencionou ao Sr. Cláudio não são apenas dívidas comerciais da agência. Senti meu estômago afundar. O que você quer dizer? A agência faliu há 8 meses. Ela fechou as portas, demitiu todos os funcionários, mas Renata nunca me contou. Ela continuou saindo de casa todo dia, fingindo que ia trabalhar. Na verdade, ela estava... Ele pausou, claramente desconfortável. Ela estava conhecendo outros homens, homens ricos, empresários, políticos, herdeiros. O mundo pareceu inclinar no eixo. Você está dizendo que minha filha estava tendo casos? Não exatamente casos românticos. Era mais calculado do que isso. Ela identificava homens com dinheiro, casados de preferência, flertava com eles, conseguia presentes caros, empréstimos que nunca pretendia pagar de volta. E quando eles começavam a cobrar, ela os ameaçava. Dizia que contaria às esposas, que os exporia publicamente. Senti náusea subindo pela minha garganta. Isso é chantagem. Exatamente. E funcionou por um tempo. Ela conseguiu quase 200 mil reais assim nos últimos meses. Mas então conheceu a pessoa errada. Quem? Bruno olhou ao redor novamente, sua paranoia evidente. Um homem chamado Rodrigo Sampaio. Ele é... Bem, vamos dizer que ele não é o tipo de pessoa que você quer como inimigo. Tem conexões com gente perigosa. Renata pegou 150 mil reais emprestado dele, prometendo pagar em 2 meses com os juros absurdos que ele cobra. Isso foi há 4 meses. Meu Deus! O Sampaio não aceita desculpas. Ele começou a mandar mensagens ameaçadoras, ligações no meio da noite. Na semana passada, 2 homens apareceram na porta do nosso apartamento. Homens grandes, assustadores, deram um prazo de 30 dias para Renata pagar, ou as consequências seriam... Eles não especificaram, mas a ameaça estava clara. Agora entendia a urgência dela em relação à herança de Cláudio. Não era apenas ganância ou falta de caráter. Era desespero de sobrevivência. Mas isso tornava suas ações mais justificáveis? De forma alguma. Por que você está me contando tudo isso, Bruno? Ele me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez desde que começara a falar. Porque eu tenho medo dela, dona Marta. Medo do que ela é capaz de fazer. E depois de ouvir aquele áudio no cemitério, depois de ouvir ela desejar sua morte, eu temo pela sua segurança. Um arrepio percorreu minha espinha. Você acha que ela faria algo para me machucar? Eu acho que ela está desesperada. E pessoas desesperadas fazem coisas impensáveis. Especialmente quando há 350 mil reais em jogo, que é aproximadamente o valor que ela calcula que você herdou do Sr. Cláudio. Na verdade, era mais. Muito mais. Entre a casa, o sítio, as economias e o seguro de vida, eu havia herdado aproximadamente 1.200.000 reais. Mas essa informação eu guardaria para mim. Tem outra coisa, Bruno continuou, tirando o celular do bolso. Ontem à noite, enquanto Renata estava no banho, vi mensagens no celular dela. Ela estava pesquisando sobre como certos venenos não aparecem em autópsias comuns. Sobre como provocar ataques cardíacos que parecem naturais, sobre como conseguir medicações controladas no mercado negro. Meu coração disparou. Você tem prints dessas mensagens? Tenho, e vou te enviar tudo. Mas, dona Marta,
Você precisa se proteger, precisa de testemunhas ao seu redor o tempo todo, precisa instalar câmeras de segurança na casa. E pelo amor de Deus, não aceite comida ou bebida que Renata lhe ofereça. Peguei meu celular com mãos trêmulas. Me mande tudo agora, cada print, cada evidência que você tenha. Bruno começou a transferir arquivos. Enquanto isso, perguntei: por que você não vai à polícia? Porque eu também estou implicado nos desvios de dinheiro. Se Renata cair, eu caio junto. E temos um filho de 6 anos, Dona Marta, o pequeno Davi. Se eu e Renata formos presos, o que acontece com ele? Ele já está sofrendo com toda essa tensão em casa, mesmo sem entender completamente. Fechei os olhos. Meu neto. Eu mal o via. Renata sempre arranjava desculpas para não trazê-lo. Agora entendia por quê. Ela não queria que ele desenvolvesse um vínculo forte comigo. O Davi está seguro? Perguntei. Por enquanto, sim. Ele fica na escola em período integral e quando está em casa, fico de olho nele. Renata pode ser muitas coisas terríveis, mas ainda parece amar nosso filho. É a única centelha de humanidade que ainda vejo nela. Meu celular apitou múltiplas vezes com as mensagens chegando. Screenshots de conversas horripilantes, pesquisas no Google sobre substâncias letais, mensagens para números desconhecidos perguntando sobre drogas e medicamentos. Saí do café em estado de choque. Minhas pernas mal me sustentavam enquanto caminhava até meu carro. Um Corolla branco que Cláudio havia insistido que eu comprasse há 2 anos. Tem que ser seguro e confiável para você, meu amor, ele havia dito. Agora, sentada no banco do motorista, com as mãos tremendo no volante, percebi o quanto ele sempre me protegeu, mesmo quando eu não sabia que precisava de proteção. Dirigi para casa no piloto automático, minha mente processando tudo que Bruno havia me contado. Minha filha não era apenas gananciosa ou cruel com palavras. Ela era potencialmente perigosa, potencialmente homicida. Ao chegar em casa, encontrei Lúcia na cozinha preparando o almoço. O cheiro de feijão e carne assada deveria ser reconfortante, mas meu estômago estava revirado demais para sentir fome. Marta, você está pálida. O que aconteceu? Lúcia largou a colher de pau e veio até mim, segurando meus braços. Contei tudo. Cada palavra que Bruno havia dito, cada screenshot que ele havia enviado. Vi o rosto de Lúcia passar por todas as emoções: choque, horror, raiva e, finalmente, determinação feroz. Tá bom, agora chega, ela disse, sua voz firme. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, você vai ligar para o melhor advogado que conhecemos. Segundo, vamos instalar um sistema de segurança nesta casa hoje mesmo. E terceiro, vou ficar aqui com você. Não vou te deixar sozinha, nem por um segundo. Lúcia, você tem sua própria casa, seu marido. Roberto entende. Aliás, já conversei com ele. Ele disse que seu primo, aquele que é investigador particular, pode ajudar a gente, pode juntar evidências, pode até colocar vigilância discreta na Renata. A ideia de espionar minha própria filha deveria me fazer sentir culpada. Mas depois de tudo que descobri, senti apenas um frio pragmatismo. Minha sobrevivência dependia de estar um passo à frente dela. Liguei para Dr. Fernando Machado, um advogado que Cláudio e eu conhecíamos há anos. Ele atendia principalmente casos empresariais, mas tinha conexões em todas as áreas do direito. Expliquei a situação, omitindo apenas os detalhes mais sórdidos das atividades criminais de Renata para proteger Bruno e Davi. Dona Marta, Dr. Fernando disse em seu tom sempre calmo e profissional. Vou ser direto com a senhora. Com base no que me contou, especialmente as ameaças veladas e as pesquisas sobre venenos, recomendo que procure uma medida protetiva. Tenho contatos no Ministério Público. Podemos apresentar evidências e solicitar que Renata seja proibida de se aproximar da senhora. Mas isso não vai deixá-la ainda mais desesperada? Mais perigosa? Possivelmente. Mas também vai criar um registro oficial. Se algo acontecer com a senhora, a polícia saberá exatamente onde procurar. A frieza dessa declaração me atingiu como um soco. Se algo acontecer comigo, estávamos realmente discutindo a possibilidade real de minha filha tentar me assassinar. A outra coisa que precisamos fazer, Dr. Fernando continuou, proteger seus bens. Vamos criar um trust irrevogável, transferir propriedades, tornar tudo blindado legalmente. Se Renata está motivada por herança, precisamos deixar claro que machucar você não trará benefício financeiro algum. Passamos 2 horas ao telefone,
criando um plano legal abrangente. No final, minha cabeça doía, mas sentia que finalmente tinha algum controle sobre a situação. Enquanto isso, Lúcia havia ligado para uma empresa de segurança. Às 3 da tarde, 2 técnicos chegaram e começaram a instalar câmeras em todos os cômodos da casa, sensores nas portas e janelas, e um sistema de alarme conectado diretamente à polícia. Qualquer movimento suspeito, senhora. E a viatura está a caminho em menos de 5 minutos. O técnico-chefe me garantiu. À noite, quando tudo estava instalado e testado, sentei-me no sofá com Lúcia. O silêncio da casa, que antes era sufocante com a ausência de Cláudio, agora parecia carregado de tensão diferente. Era o silêncio de estar em guarda, esperando um ataque que poderia vir a qualquer momento. Você acha que eu estou exagerando? Perguntei a Lúcia. Talvez Bruno esteja paranoico. Talvez Renata esteja apenas pesquisando por curiosidade mórbida. Marta, escuta o que você está dizendo. Uma pessoa normal não pesquisa sobre venenos não detectáveis por curiosidade. Uma pessoa normal não deseja a morte da própria mãe em público. Você não está exagerando. Você está se protegendo. Ela tinha razão, é claro. Mas ainda doía admitir que precisava me proteger de minha própria filha. Meu celular tocou. Era um número desconhecido. Hesitei antes de atender, mas Lúcia acenou encorajadoramente. Alô? Mãe? A voz de Renata estava diferente, suave, quase quebrada. Mãe, eu preciso falar com você. Cada fibra do meu ser gritava para desligar o telefone. Mas algo na voz de Renata me fez hesitar. Era um tom que eu não ouvia há anos, talvez décadas. Vulnerabilidade genuína. Ou seria mais uma manipulação? O que você quer, Renata? Minha voz saiu mais fria do que pretendia. Posso ir aí? Precisamos conversar. Sobre tudo. Sobre o que aconteceu no cemitério, sobre o que papai gravou, sobre tudo. Ouvi um soluço do outro lado da linha. Por favor, mãe, me dê uma chance de explicar. Olhei para Lúcia, que balançava a cabeça vigorosamente em negativa. Coloquei o telefone no mudo por um momento. É uma armadilha, Lúcia sussurrou. Você viu as mensagens que Bruno enviou. Ela está pesquisando sobre venenos. Não deixe ela entrar nesta casa. Mas outra parte de mim, aquela parte maternal que 27 anos de criação não conseguiam simplesmente desligar, queria dar a ela uma chance. Queria acreditar que ainda havia algo da minha menina dentro daquela mulher cruel. Mãe? Você ainda está aí? A voz de Renata estava carregada de angústia. Tirei o telefone do mudo. Está bem, você pode vir, mas Lúcia estará aqui, e as câmeras de segurança que instalei hoje vão gravar tudo. Houve uma pausa. Câmeras de segurança? Sim, câmeras. Em todos os cômodos, gravando tudo, 24 horas por dia. Você tem problema com isso? Não, claro que não. Eu estarei aí em 20 minutos. Desliguei e olhei para Lúcia. Sei que você acha que isso é loucura. É loucura, mas também te conheço há tempo suficiente para saber que precisa fazer isso. Precisa olhar nos olhos dela e ouvir o que ela tem a dizer. Só me prometa uma coisa. O quê? Não aceite nada que ela ofereça. Nem água, nem café, nem abraço que dure tempo demais. Nada. Concordei. Lúcia passou os próximos 20 minutos verificando as câmeras, certificando-se de que todas estavam funcionando e gravando na nuvem. Se algo acontecer, tudo estará registrado, ela me assegurou. Quando a campainha tocou, meu coração disparou. Através do visor de vídeo da porta, vi Renata. Ela estava diferente da última vez que a vi no cemitério. Sem maquiagem, cabelos presos em um rabo de cavalo desarrumado, vestindo jeans e uma camiseta simples. Parecia anos mais velha, exausta, quebrada. Abri a porta mantendo a corrente de segurança. Está sozinha? Sim, mãe. Estou sozinha. Bruno está com Davi. Abri a porta completamente. Renata entrou lentamente, seus olhos imediatamente notando as câmeras nos cantos do teto. Ela engoliu em seco, mas não comentou. Fomos para a sala de estar. Lúcia sentou-se em uma poltrona ao lado, claramente posicionada para intervir se necessário. Renata e eu ficamos no sofá, mas com uma distância considerável entre nós. Então, comecei, minha voz controlada. Você queria conversar. Renata respirou fundo, suas mãos tremendo no colo. Mãe, eu não tenho desculpa para o que fiz. Para o que disse no hospital ao papai. Para os tapas no cemitério. Para desejar sua morte. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto.
Eu estava desesperada. Estou desesperada, mas isso não justifica nada. Fiquei em silêncio, esperando. Lágrimas eram fáceis. Renata sempre soube chorar na hora certa para conseguir o que queria. Eu fiz coisas terríveis, mãe. Coisas que envergonham a memória do papai. Envergonham você. Envergonham a mim mesma. Ela limpou o nariz com as costas da mão como uma criança. A agência faliu. Eu perdi tudo. E então, eu fiz escolhas horríveis. Peguei dinheiro emprestado com pessoas perigosas. Enganei homens. Destruí a carreira do Bruno. Eu sei, disse simplesmente. Ela ergueu os olhos, surpresa. Você sabe? Bruno me contou. Tudo. A cor fugiu do rosto de Renata. Ele te contou sobre o Sampaio? Sim. Sobre as pesquisas no meu celular? Sim. Ela cobriu o rosto com as mãos. Então você sabe. Você sabe que tipo de monstro eu me tornei. Aqui estava a questão. Ela estava tendo um momento genuíno de remorso? Ou era parte de uma performance elaborada? Com as câmeras gravando, com Lúcia como testemunha, eu precisava ser cautelosa. Renata, por que você fez aquelas pesquisas? Sobre venenos? Sobre ataques cardíacos? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz era um sussurro quebrado. Porque eu pensei... Por um momento horrível, eu pensei que se você não estivesse mais aqui, todos os meus problemas se resolveriam. O dinheiro pagaria o Sampaio, salvaria meu casamento, daria um futuro melhor para Davi. Ouvir ela admitir em voz alta que havia considerado me matar foi como levar uma facada no coração. Mas eu não conseguiria fazer isso, mãe. Eu juro que não conseguiria. As palavras de Renata ficaram suspensas no ar como fumaça tóxica. Você não conseguiria fazer isso. Não era a mesma coisa que eu nunca faria isso. Era uma admissão de que ela havia considerado, planejado, apenas não executado. Ainda. Renata, minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. O que você está me pedindo exatamente? Perdão? Dinheiro? Ambos? Ela limpou as lágrimas com a manga da camiseta. Eu não mereço perdão. Eu sei disso. Mas o dinheiro... Mãe, o Sampaio vai me matar. Literalmente. Ou vai machucar o Davi para me forçar a pagar. Eu preciso de R$150 mil em 2 semanas ou meu filho estará em perigo. Lúcia se levantou bruscamente. Você tem a audácia de vir aqui, depois de tudo que fez, e pedir dinheiro, usando seu próprio filho como chantagem emocional? Não é chantagem. Renata também se levantou, sua voz subindo. É a verdade. Vocês não entendem o tipo de gente com quem estou lidando. O Sampaio não é um agiota qualquer. Ele tem conexões com o crime organizado. Já viu o que ele faz com quem não paga. E você achou que seria uma boa ideia pegar dinheiro emprestado dele? Lúcia estava furiosa agora. Que tipo de mãe coloca seu filho em perigo assim? Renata sentou-se novamente, cobriu o rosto com as mãos e soluçou. Uma mãe desesperada. Uma mãe estúpida. Uma mãe que merece tudo de ruim que vai acontecer com ela. Mas Davi não. Meu filho não merece pagar pelos meus erros. Ela estava certa nisso. Davi era inocente. Meu neto de 6 anos, que eu mal conhecia por causa das manipulações da mãe dele, não merecia estar no meio dessa confusão. Como eu sei que você está dizendo a verdade? Perguntei. Como sei que isso não é só mais uma manipulação? Que você não vai pegar o dinheiro e usar para outra coisa? Renata tirou o celular do bolso. Deixa eu te mostrar. Lúcia se aproximou rapidamente. Não chegue perto da Marta com esse celular. Eu só vou mostrar as mensagens. Renata estendeu o telefone para que pudéssemos ver da distância. Ela abriu o WhatsApp e rolou até uma conversa. As mensagens eram aterrorizantes. Tempo está acabando, Renata. Tem uma foto bonita do seu filho na escolinha. Seria uma pena se algo acontecesse com ele. 2 semanas. 150k. Sem desculpas. As mensagens vinham de um número sem foto de perfil. A última era de hoje pela manhã. Uma foto de Davi saindo da escola, claramente tirada sem ele saber. Alguém estava seguindo meu neto. Senti o sangue gelar nas veias. Você foi à polícia? E dizer o quê? Que peguei dinheiro emprestado ilegalmente com um criminoso e agora ele está me ameaçando? Eles vão me prender também. E enquanto isso, Davi estará ainda mais vulnerável. Ela tinha um ponto. A situação era impossível. Mãe, Renata se ajoelhou na minha frente, suas mãos estendidas, mas sem me tocar, respeitando o espaço. Eu sei que não mereço nada de você. Sei que fui uma filha horrível.
Sei que papai morreu me desprezando, mas pelo amor de Deus, pelo amor do seu único neto, me ajude desta vez, esta única vez, e depois você nunca mais precisa me ver ou falar comigo novamente. Olhei para Lúcia, que balançou a cabeça firmemente. Olhei para Renata, ajoelhada, quebrada, desesperada. Olhei para o celular na mão dela, com aquela foto do pequeno Davi, inconsciente do perigo que o cercava. Se eu fizer isso, disse lentamente, vem com condições não negociáveis. Renata acenou desesperadamente. Qualquer coisa que você pedir. Primeiro, você vai me dar acesso completo às suas finanças, contas bancárias, cartões de crédito, tudo. Eu preciso ter certeza de que esse dinheiro vai diretamente para o Sampaio. Está bem. Segundo, você vai entrar em terapia intensiva, e vai continuar até que um profissional diga que você está mentalmente estável. Está bem. Terceiro, você vai assinar um documento legal renunciando a qualquer direito sobre minha herança. Quando eu morrer, naturalmente daqui a muitos anos espero, tudo vai para Davi em um trust que ele só poderá acessar aos 25 anos. Você não verá um centavo. Renata hesitou aqui, mas depois acenou. Está bem. E quarto, minha voz ficou dura como aço. Você vai me contar toda a verdade, sobre tudo. Sobre o que realmente aconteceu com a agência, sobre todos os homens dos quais você extorquiu dinheiro, sobre qualquer outra coisa que você esteja escondendo. Sem mentiras, sem omissões. Porque se eu descobrir que você mentiu sobre qualquer coisa, o acordo está cancelado. Renata respirou fundo. Tem mais. Meu coração afundou. O quê? O Sampaio não é o único problema. Tem um dos homens que eu extorqui. Ele descobriu onde eu moro. Ele está ameaçando ir à esposa dele e contar tudo, a menos que eu devolva o dobro do que peguei. São mais 50 mil. Renata, pelo amor de Deus. E tem as dívidas do cartão de crédito, 35 mil. E o condomínio atrasado, 12 mil. E... Sua voz falhou. E o quê? E eu contratei alguém. O mundo parou de girar. Você contratou alguém para o quê, Renata? Ela não conseguia me olhar nos olhos. Para assustar você. Para fazer você pensar que estava em perigo e vir morar comigo, onde eu teria acesso ao seu dinheiro. O silêncio que se seguiu à confissão de Renata foi absoluto. Até mesmo os sons da rua lá fora pareciam ter sido sugados para um vácuo. Lúcia estava congelada, sua mão sobre a boca. Eu simplesmente olhei para minha filha, essa estranha ajoelhada na minha frente, e não senti nada. O choque havia passado. A raiva havia passado. Restava apenas um vazio imenso. Quem você contratou? Minha voz estava calma, quase clínica. Um cara que conheci online. Ele disse que poderia fazer umas ligações anônimas, mandar mensagens ameaçadoras, nada violento, só para assustar. Eu paguei R$ 2.000 adiantados. Você tem o contato dele? Tenho. Você vai me passar e vai ligar para ele agora na minha frente e cancelar tudo. Renata acenou, pegou o celular com mãos tremendo. Discou um número, colocou no viva-voz. Após 3 toques, uma voz masculina áspera atendeu. E aí? Sou eu, a Renata. Quero cancelar o serviço que contratei. Tarde demais, gatinha. Já comecei o trabalho. Mandei 3 mensagens para a velhinha ontem. Olhei para meu celular. De fato, havia 3 mensagens de números desconhecidos que eu havia ignorado. Seu tempo está acabando. Estamos observando você. Acidentes acontecem. Eu não me importo, Renata disse, sua voz mais firme agora. Está cancelado. Não vou pagar o resto. Ah, mas vai sim. Temos um acordo. Se não pagar, vou contar para a polícia que você tentou contratar intimidação. É crime, sabia? Minha mão se moveu antes que meu cérebro processasse. Peguei o telefone de Renata. Aqui é Marta Nogueira, a velhinha que você estava supostamente assustando. Tudo que você acabou de dizer foi gravado. Tenho câmeras de segurança em toda a minha casa gravando esta conversa. Tenho prints das mensagens que você mandou. E tenho um advogado muito bom. Se você não desaparecer completamente, nunca mais contactar minha filha ou a mim, eu vou garantir que você passe os próximos anos na prisão. Entendeu? Houve um silêncio. Depois, um clique. Ele havia desligado. Devolvi o celular para Renata. Mais alguma surpresa? Mais algum esquema? Mais alguém que você contratou para me machucar? Não. Eu juro que não. Levantei-me. Caminhei até a janela. O sol estava se pondo sobre João Pessoa,
tingindo o céu de laranja e rosa. Cláudio sempre amava esse horário do dia. A hora mágica, ele costumava dizer. Senti sua falta tão intensamente naquele momento que quase desabei. Mãe? A voz de Renata estava pequena, vulnerável. Virei-me para ela. Eu vou ajudar você. Não por você, por Davi. E porque, apesar de tudo, eu ainda tenho uma fagulha de esperança de que, em algum lugar, muito profundo, ainda existe a menina que eu criei. Renata começou a chorar novamente, mas dessa vez pareciam lágrimas genuínas de alívio e vergonha. Mas, continuei, minha voz firme, isso termina aqui. Todos os jogos, todas as mentiras, todas as manipulações. Amanhã de manhã, vamos ao meu advogado. Você vai assinar todos os documentos que mencionei. Depois, vamos ao banco e eu vou transferir R$ 250 mil para uma conta que eu vou controlar. Dessa conta, vou pagar o Sampaio diretamente. Vou pagar suas outras dívidas. E o que sobrar vai para um fundo de emergência para Davi. Obrigada, mãe. Obrigada, eu... Não terminei. Cortei. Você também vai à polícia. Vai confessar os crimes que cometeu. Os desvios de dinheiro, as extorsões, tudo. Vai aceitar as consequências. Mas eu vou ser presa. Talvez, ou talvez, com um bom advogado e mostrando remorso genuíno, você consiga uma sentença suspensa ou serviço comunitário. De qualquer forma, você vai enfrentar as consequências. É a única forma de você realmente mudar. Renata olhou para o chão, processando. Finalmente, acenou. Está bem, você está certa. Eu mereço. Lúcia finalmente se moveu, aproximando-se de mim. Marta, você tem certeza disso? Não, admiti. Mas é o certo a fazer. Por Davi. E talvez, apenas talvez, por Renata também. 3 meses se passaram desde aquela noite. Renata confessou seus crimes e, como eu esperava, recebeu uma sentença suspensa de 3 anos condicionada a serviço comunitário e terapia obrigatória. Bruno conseguiu um novo emprego em uma cidade pequena do interior, recomeçando longe dos olhos julgadores de João Pessoa. Quanto a mim, vendo Davi pela primeira vez, sem Renata controlando cada interação, foi transformador. Meu neto, com seus olhos verdes iguais aos do Bruno e sorriso que me lembrava Cláudio, veio passar um fim de semana comigo. Fizemos bolos, assistimos desenhos e ele me chamou de Vovó Marta com tanta naturalidade que chorei. Renata ainda está em terapia. Ela me liga uma vez por semana, sempre às quintas-feiras às 18 horas. As conversas são curtas, um pouco desconfortáveis, mas honestas. Ela está trabalhando como atendente em uma loja, ganhando seu próprio dinheiro pela primeira vez em anos. Diz que é libertador. Não sei se algum dia vamos ter uma relação mãe-filha normal novamente. As feridas são profundas, as cicatrizes permanentes, mas pela primeira vez em muito tempo, tenho esperança. Esperança de que Renata possa se tornar uma pessoa melhor. Esperança de que Davi cresça em um ambiente mais saudável. E esperança de que eu possa viver o resto dos meus dias em paz. À noite, quando olho para as estrelas, converso com Cláudio. Conto a ele sobre meu dia, sobre Davi, sobre as pequenas vitórias de Renata e, de alguma forma, sinto que ele está orgulhoso. Orgulhoso de que eu tive a força de fazer a coisa certa, mesmo quando cada fibra do meu ser queria simplesmente virar as costas. A história poderia ter terminado em tragédia, poderia ter terminado com ódio, vingança, destruição. Mas escolhi um caminho diferente. Escolhi a justiça temperada com misericórdia. Escolhi proteger o inocente enquanto ainda dava à culpada uma chance de redenção. E sabe o quê? Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também foi a mais certa. Se você chegou até aqui nessa história, muito obrigada por me acompanhar nessa jornada. Por favor, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para mais histórias. E me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Adoro saber que tenho pessoas de todos os lugares acompanhando essas histórias de superação e família. Um abraço do coração e até a próxima história.